Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, professora. Tá dando para ouvir bem, Pamela? Ingrid? Sim, tá dando para Ótimo. ouvir. Boa noite, professora. Dá sim. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula. Hoje a gente vai discutir o artigo sobre micoses superficiais que eu mandei postei na plataforma para vocês. Todo mundo conseguiu ler? Sim, Então, abram aí o arquivo para vocês, no computador de vocês, onde estiver melhor para vocês, para que a gente possa começar a discussão. Vocês gostaram do texto? Gostaram do artigo? muito bom o artigo, professora. Apesar dele ser um pouco longo, né, Pamela? Ele acaba meio que fazendo uma revisão constante de conteúdos que já foram vistos anteriormente, né? Ele começa e depois ele vai, ele é um texto longo, mas não é complicado, a linguagem bem tranquila, uma linguagem simples. Eu achei bem interessante. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai começar a discussão, certo? Quero que vocês participem bastante, respondendo. Quem respondeu todas as questões Não sei se do tá certo. questionário? Vamos ver se está certo aqui, tá? Mas conseguiu responder? Todo mundo conseguiu responder? Sim, Ótimo. Não estava difícil, né? Tem questões que são bem diretas e nenhuma das questões fogem ao texto. Eu acho que só talvez uma, talvez exigisse um pouco de vocês buscar um pouco de conteúdo externo, mas é coisa simples, que um Google, um artigo, poderia esclarecer algumas coisas lá. Então, vamos lá dar início. Tá dando para ver o compartilhamento? Dá sim. sim, professora. Tá, então vamos lá, quem pode... Então, o artigo, ele tem como tema características particulares da micologia clínica e o diagnóstico laboratorial de micoses superficiais. Tá? Então, é para ler esse artigo e responder essas questões que estão sendo apresentadas aqui. Quem pode ler a primeira questão, essa questão dificílima, dificílima? Posso ler. Vamos lá, Ingrid. Como são conhecidas infecções causadas por fungos? Você respondeu, Ingrid? Respondeu essa, Ingrid? Sim. O que você colocou? O que você respondeu? Infecções nosocomiais, é isso? Não. Alguém mais conseguiu responder essa? Alguém colocou diferente? Pamela, o que você respondeu? Qual foi a resposta dela? Infecções nasocomiais, se eu não me engano. Não foi isso, Ingrid? Isso. Mas não. Não, mas a primeira pergunta, Da primeira pergunta. como Da primeira pergunta. eu coloquei micoses. Isso. São micoses, tá? Toda e qualquer infecção causada por fungo é chamada de micose. Então, micose é um termo geral, né, generalista para infecções provocadas, causadas, desencadeadas por fungos, tá, Ingrid? Então, não vamos confundir outros conceitos que podem Ok, estar professora. relacionados, tá? Então, são micoses. Se cair na prova, micose. Infecções causadas por fungos? Micoses. Tá? Segunda questão, quem pode ler? Quem pode ler a segunda?
Pamela, dá para você ler? Pode ler essa? Alô? Espera aí, professora, que eu já vou ler. Quais as condições consideradas favoráveis para que determinados fungos presentes na nossa microbiota cresçam, proliferem, se reproduzam e passem a causar doenças? E aí, o que você colocou? Quais são as condições, né, consideradas favoráveis, ou seja, que facilitam, que favorecem o crescimento, né? Que favorece a proliferação, o aumento na população fúngica da microbiota. Quais são esses fatores? O texto ele deixa bem direto, né? Acho que lá ainda na primeira parte do texto. Quais? Umidade é uma das causas. Umidade, muito bem. O que mais? É o calor. Calor, ótimo, muito bem. O que mais? Professora, eu coloquei mais isso, que é a questão de locais úmidos e quentes. No caso, às vezes a pessoa não se enxuga direito nas regiões que geralmente o fungo vai se beneficiar, tipo axila, virilha. Então, aquela umidade ali pode estar trazendo com que os fungos venham se proliferar ali e causar patologias. Oi, gente. Voltei. Estão me ouvindo? Sim, a professora saiu do ar, saiu, não sei o que Sim, aconteceu. deu um problema aqui no cabo da internet do computador, mas eu já conectei de novo. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Tá, já deu até para pensar um pouquinho, né, na resposta? E aí, qual é a resposta dessa segunda? Vocês já falaram 2 fatores, mas tem mais. O texto, ele discorre sobre mais, né? Ele aponta mais alguns fatores. Vocês falaram umidade, vocês falaram calor, né? O que mais que influencia? Baixa imunidade ou o Muito uso de bem, antibióticos sistêmicos por longo prazo. muito bem, perfeito. Todos esses fatores vão colaborar para que os fungos da nossa microbiota, né, os residentes, os que são bons também para a gente, eles possam proliferar, né, numa população aí acima do que é considerado natural e normal para a nossa microbiota. Então, umidade é um fator bom para o fungo, calor é um fator favorável também. Agora eu quero saber de vocês, para pensarem um pouquinho o porquê antibióticos, no caso, quando o texto ele está tratando aí de antibiótico, ele está voltado mais para a questão de antimicrobianos. Se vocês forem dar uma olhada na interpretação, ele fala antibiótico como um antimicrobiano. Tá? Ele não está falando antibiótico no termo natural mesmo da palavra, né? Porque a gente já discutiu e a gente sabe o que é antibiótico. Antibióticos são substâncias, né, que são produzidas por organismos vivos. Não é isso? Produzidas totalmente por organismos vivos. Então, nós temos antibiótico, temos quimioterápicos e temos antibióticos semissintéticos, né? Mas quando ele fala antibiótico aí como fator favorável para o crescimento fúngico, ele está se referindo a antimicrobiano.
antibacteriano. Agora eu quero saber de vocês. Vocês estão conseguindo ver direitinho? A tela está ficando escura aqui. Está ficando escura para vocês ou está normal? Tá normal. Está normal? Sim, gente, porque os antibacterianos também são um fator favorável para o crescimento desordenado dos fungos, da microbiota. E fala imunidade, fala de antibiótico, né? Pense em antibiótico aí como um antibacteriano. Por que ele é um fator favorável? Vocês acham? Porque acho que quando ele é usado de forma incorreta, pode estar, em vez de melhorar, né, ele faz, como é que se fala? Eu esqueci a Tô ouvindo. palavra agora. Sim, em vez de melhorar, ele faz ficar mais forte. Não é essa palavra, é mais ou menos assim. Quando é tomado incorretamente. É isso? Vocês estão me vendo? Caiu aqui de novo. Não, Não, só o só o slide. exercício. Tá normal, gente? Eu não estou mais Só vendo sua vocês. voz. Só sua voz. Só a minha voz? Só o slide e a sua voz. Gente do céu. Tá, então a colega falou, né, que é como se esses antimicrobianos, eles piorassem, no caso, a infecção, né, tornassem a infecção mais forte, tá? Não está errado, mas eu quero saber como é que ele atua para que isso, né, porque a gente já viu que é um fator que vai aumentar a proliferação fúngica. Mas eu quero saber de que forma ele aumenta. Alguém mais aí tem alguma informação? Alguma colaboração? Alterando o equilíbrio entre o fungo e as bactérias. Isso, muito bem. É isso. Quando você administra antimicrobianos, estou preocupada aqui, gente, porque vocês não estão conseguindo me ver e eu vou ter que disponibilizar esse material para os colegas que não estão podendo assistir. Deixa eu ver se eu resolvo aqui. Tá dando para ver agora? Já agora sim. Tá. Então tá, a Pamela falou, tá certíssimo o que a Pamela falou, tá? Esses antimicrobianos, no caso antibacterianos, quando usado de forma, como a questão está falando aqui, né? De forma constante, né? O que acontece? Ele vai começar a matar bactérias da nossa microbiota, fazendo com que ocorra um desequilíbrio na população de bactérias e de fungos. E aí aqueles fungos bonzinhos, né, que ajudavam também nesse equilíbrio de bactérias, eles vão começar a proliferar de forma desordenada, né? Vão proliferar cada vez mais, porque está diminuindo a população de bactérias. E essa população de bactérias, ela ajuda a equilibrar a quantidade de fungos, uma vez que ambos micro-organismos, ambas populações de micro-organismos vão disputar, né, competir por nutrientes ali. Não tendo muita bactéria, os fungos vai sobrar mais nutrientes, mais comida para os fungos. O que eles vão fazer? Proliferar e aí aumentar a sua população. E o que era bom para a gente vai nos trazer complicações sérias para a nossa saúde, uma vez que ele vai começar a se disseminar para outras regiões, causando infecções. Certo? Deu para entender? Sim. E o porquê do outro fator lá? Qual é o outro fator? Imunidade. Porque também uma redução na nossa imunidade faz com que a microbiota fúngica prolifere de forma irregular. Porque o organismo de defesa vai estar enfraquecido, então ele vai conseguir o objetivo dele, né? Que é de crescer Muito bem. proliferar.
Muito bem. Assim como as bactérias são importantes para trazer esse equilíbrio populacional de micro-organismos da microbiota, o nosso sistema imune também é muito importante. Ele ajuda a proporcionar esse equilíbrio. Então, o sistema imune comprometido, né? O uso desordenado aí, prolongado de antimicrobianos, seja ele antibacteriano, antifúngico, isso pode também trazer problemas, certo? Então, deu para entender a segunda questão? Todo mundo Sim. conseguiu compreender? Sim. Então, vamos para a próxima. Quem pode ler a próxima? Eu posso, professor. Qual a Ótimo, leia. importância da microbiota bacteriana resistente, eu acho, e das defesas imunitárias do indivíduo no que diz respeito aos fungos da microbiota? Eles Essa impedem questão é que os, mais ou menos... Tá, só impedem te que os interrompendo um fungos se pouquinho. disseminem, né? Sim, Impedem tá, que os mas fungos como? se... Eu já até expliquei, né? Ela é praticamente um complemento, uma explicação de dois da segunda, né? fatores da segunda. Isso, muito Isso. bem. Então, a importância da microbiota bacteriana e das defesas imunitárias do indivíduo no que diz respeito à microbiota fúngica, né? Os fungos da microbiota. O que as bactérias vão fazer? Elas vão competir com os fungos, equilibrando a população de fungo. Não é isso? Então, ele é importante para isso. E o que as defesas imunitárias também, qual será a participação das nossas defesas naturais? Também proporcionar o equilíbrio ali, porque tudo em equilíbrio é bom, né? A homeostasia, ela é o melhor para o nosso organismo. Quando foge aos padrões homeostáticos, ou seja, os padrões normais e fisiológicos, isso pode trazer complicações à saúde. Certo? Certo, Até agora tá facinho? tá. Bem simples, né? Quarta questão, quem pode ler a quarta? De acordo com os tecidos e órgãos afetados, em quantos e quais tipos as micoses podem ser classificadas? O que você colocou? Elas podem ser classificadas em micoses superficiais, cutâneas, subcutâneas e sistêmicas. Muito bem, né? A questão só pediu isso. Quantos tipos e quais os tipos? Mas vamos, né, tornar a nossa discussão um pouquinho mais interessante. Vamos procurar discutir o que é cada um desses. O que vocês acham? O que é a micose superficial? É aquela mais, digamos, mais leve, que só pega que a superfície da pele, né, no caso. Aí, nessas classificações, elas estão de acordo com os locais onde determinadas espécies fúngicas irão causar a lesão, né? Onde elas irão se instalar. Então, a micose superficial, o próprio nome já está dizendo, é superficial. Logo, ela vai causar infecção, né? Causar lesões nas porções mais superficiais da pele. E qual é a porção mais superficial da pele, que é um órgão bastante extenso? Vocês que viram, não foi comigo, né, mas que viram, acho que no primeiro semestre, lá na faculdade onde vocês estudavam, lá em citologia e histologia. Qual é a porção mais superficial da pele? É a... Derme. Como? Derme. Não. A porção mais superficial da pele é a... Vou dar uma dica. Epiderme. Quem falou aí? Alguém falou. Epiderme. Epiderme. Muito bem. A Pamela. epiderme, que é a porção epitelial. Pamela, a epiderme é a porção epitelial da pele, né? A pele é dividida em epiderme e derme, certo? A hipoderme não faz parte da pele, mas é um tecido rico na porção adiposa, né? Rico em tecido adiposo, que sustenta a derme da pele. Então, a micose superficial, ela vai afetar as porções mais superficiais, ou seja, a epiderme. A epiderme
e alguns anexos, como pelos e unhas. Tá? Depois da superficial, uma bem parecida com ela é a micose cutânea, né? Também chamada de dermatomicose. Quais são as regiões que a dermatomicose ou micose cutânea causa lesão? Em que regiões do corpo? Unha. Onde? Unhas. Unhas, pele também. Na verdade, a micose cutânea e a superficial, elas são bem parecidas, tá? Em termos de localização da lesão. A maior diferença é que na cutânea, essa infecção, ela adentra mais, ela sai da epiderme e entra nas porções mais superficiais ali da derme, tá? Se aproximando ali, porque a derme, ela é uma porção bem espessa, rica em tecido conjuntivo denso, não modelado, frouxo e denso modelado também, tá? Então, na micose cutânea, ocorre um adentramento, né? Uma entrada maior desse micro-organismo nessas regiões, podendo afetar numa porção mais ampla as mucosas, como a mucosa bucal, mucosa vaginal, certo? E anexos também, como a unha e pelos. Tá? Então, ela é mais abrangente, ela abrange mais regiões, mais locais do que a superficial. Ok? Depois dela vem qual? A subcutânea. Olha, subcutânea dá uma ideia de quê, gente? Que é algo que está ficando mais superficial ou algo que está ficando mais interno? Mais interno. Mais interno. Dá uma ideia de que o micro-organismo, né, o agente etiológico, ele está atingindo regiões mais profundas, né? Então, ele vai atingir regiões subcutâneas da pele, ou seja, porções mais próximas ali do final da derme, podendo chegar ali próximo da epiderme, ok? E, por fim, a sistêmica ou profunda. Quais são as regiões do corpo, né, do organismo que ela vai atingir, que ela vai causar lesão, infecção? Sangue, Vocês né? que leram Sistêmica. todo o texto, destrincharam esse texto. Hein? A Denise quer falar, o áudio dela está quase ativo aqui. Sistêmica Fale, não tem a Denise. ver com sangue? Profunda, profunda, sistêmica. Vou colocar essa na prova, Vagina, por exemplo? para vocês estudarem. Ninguém? Eu vou escolher alguém, Tipo então, para parte responder. íntima, mas assim, professora? Fanise. Como é, professora? Não entendi. A Nas partes micose íntimas, sistêmico professora. profunda Elas atinge quais regiões do corpo? Quais regiões do corpo? os órgãos internos, Fungos como causam lesões em vísceras, quais regiões do corpo? Infecção em quais regiões do corpo? atingem principalmente os órgãos internos, como as vísceras, Hein? podendo abranger muitos Ninguém? tecidos Vai e sobrar para órgãos mim? diferentes. Eu acho que a professora não está escutando a gente, meninas. Eu Eu também acho acho Vai que que é não. que eu estou atingir falando, ela não órgãos escutou. e tecidos internos, né, gente? Só pensar da superficial até a profunda. Ou seja, o micro-organismo ele está adquirindo uma capacidade maior de atingir regiões mais profundas do organismo, vindo lá das regiões epidérmicas, passando pela derme, até chegar em órgãos e tecidos. Não que aconteça dessa forma, tá? No caso dos fungos que causam micose superficial, são aqueles que têm a capacidade de o indivíduo infectado entrar em contato com o indivíduo saudável, ele deixou esporos ali, pode ser que esse indivíduo, né, se estiver com a imunidade comprometida e tudo mais, ele venha adquirir a infecção. Já as outras micoses, a Pamela está perguntando se eu não estou escutando. Pamela e a Denise, se vocês falaram, eu não estou conseguindo escutar mais, gente. Eu não sei se foi problema aqui no áudio. Vocês estão me ouvindo agora, nesse momento?
Estão me ouvindo? Ótimo, já voltaram a me ouvir. Mas eu não estou ouvindo vocês. Mas que bom que vocês estão me ouvindo. Então, o que eu estava falando para vocês? Tá. E em relação aos outros, né, cada um tipo de micose, né, dessas classificações, tem formas de transmissão. Por exemplo, no caso da subcutânea, é por meio de lesões, né, principalmente por fragmentos de galhos de plantas. Por quê? Porque o fungo ele se encontra ali no solo, alguém ali trabalhando ali na região rural, um espinho com esporos fúngicos ali, se a pessoa se cortar com esse espinho, se furar com esse espinho, pode ser que esse fungo ele adentre ali as porções dérmicas mais profundas do tecido desse paciente, causando a infecção no paciente, tá? Eu não estou dizendo aí, vai descendo das regiões mais superficial para mais profunda, que o fungo faça isso, tá? Alguns tipos precisam de portas de entrada, certo? Como, por exemplo, a subcutânea que eu falei, que é por meio de lesões, por fragmentos vegetais ou um corte, você entra em contato com o solo contaminado, com um animal que esteja ali com os poros fúngicos na sua região superficial, e aí o paciente, a pessoa pode adquirir a infecção. No caso das micoses sistêmicas, é por meio de inalação de esporos, tá? Esporos fúngicos presentes no solo, o vento bate, né? Esses esporos vêm para o ar e aí você pode inalar e adquirir a infecção. Alguém fala alguma coisa aí para ver se eu já voltei a escutar vocês? Estou escutando normal, senhora. A senhora está me escutando? Alguém está falando? Sim, sim. Vê aqui o chat. Estou falando sim, professora. A senhora que não está escutando. Eu não estou conseguindo ouvir realmente ninguém, gente. Deixa eu ver se não é aqui. Rapidinho. Por eles. Por eles, né? Popularmente conhecida. Oi, oi, oi. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo agora vocês. Falem alguma coisa aí. Já pode ler a quinta, professor? Opa, ouvi. Quem foi que falou para eu ler a quinta? Vou ler com todo prazer. Vanilza. Então, vamos lá. Voltamos à normalidade. De conhecimento de tal planta e seu potencial. Lucas, desative o seu áudio. Agora eu estou escutando. Quinta questão, vou ler. Facílima essa. O que são Pode ler, fungos antropofílicos e zoofílicos? Quem respondeu? Você respondeu? São fungos que encontram-se restritos aos humanos. As lesões são geralmente com margens pouco definidas, com menos eritrema e descamação. Zoofílicos são fungos primeiramente isolados em animais, mas podem causar doenças em humanos. Através de animais domésticos, as lesões são bem inflamatórias e coçam intensamente. Muito bem, perfeito. Vocês não precisariam nem ler esse texto para responder essa questão, né? Porque vocês iriam apenas pela etimologia da palavra. Que é a etimologia? Ciência que vai estudar os significados, né? Então, o que é antropo? Antropo vem de quê? Antropo vem de quê? Significa o quê?
Homem, né? Antropo é homem. Fílico significa o quê? Fílico vem de afinidade, né? Ter afinidade, gostar de estar ali no homem. Então, o que seriam fungos antropofílicos? Fungos que têm afinidades por tecidos humanos, né? Por infectar tecidos humanos. Mas isso quer dizer que os fungos antropofílicos não podem causar doenças em animais? Eles não podem causar infecção em animais, em tecidos animais? Não, tá? Eles podem causar infecção em animais, porém de forma mais rara, uma vez que a afinidade dele maior é por quem? É por tecidos humanos, certo? Deu para entender? Sim, Sim ou professor. não? Sim. E zoofílicos, o mesmo raciocínio. Zoo vem de quê? Animais, né? Animais, fílicos de afinidade. Então, o que são fungos zoofílicos? São aqueles que têm afinidade, que gostam de estar ali em tecidos animais, de causar o mal em animais. Mas esses fungos também podem causar doenças no homem, tá? De forma mais rara, mas eles também podem causar infecções no homem. Então, bem facinho essa, né? Quem pode ler a sexta? Qual o significado etimológico da palavra tinha? Qual é? É piolho? Hã? Piolho? Não. Traça? Traça, o texto ainda coloca mais outra palavra lá, sinônima. Eu esqueci É, agora. Traça. é usado Traça. para definir micoses do couro cabeludo e cabelo, professora? Isso é o que a gente sabe hoje, né? Mas lá no passado, bem distante, né? Esse termo ele tem um significado histórico, né? Porque os dermatologistas lá no passado, as pessoas que apresentavam infecções do tipo que a colega acabou de falar, né? No couro cabeludo, em pelos, eles acreditavam que essas infecções eram causadas por vermes, por eumintos. Mas, para frente, foi descoberto que não eram causados por vermes, e sim por fungos. Mas o termo ficou tão conhecido, já tão, como é que eu posso dizer, já incrustado na nomenclatura, que ele permaneceu. Ele é impróprio, mas permanece. Tá? Tinha nada mais é do que um tipo de infecção fúngica da classe lá das micoses superficiais. Tinha uma micose, é um tipo de micose superficial. Tá? E significa, como as colegas falaram, traça ou verme. Traça e verme tem alguma coisa a ver com infecção fúngica? Não. Mas porque a tínia é utilizada para classificar um tipo de micose superficial, porque historicamente achava-se que essas lesões, que hoje se sabe que são causadas por fungos, eram causadas por vermes. Certo, gente? Deu para entender? E ela vem do latim, tá? É uma palavra do latim. Sétima questão. Quem pode ler a sétima? Eu posso, professora. Porque a tinea interdigitalis, também conhecida como frieira, é mais comum nos pés, Por quê? Por devido quê? ao uso constante de calçados fechados que retêm a umidade. Muito bem. Quem aí já teve frieira? Professora, eu nunca tive frieira, mas já é o que tem muito recorrente quando eu uso muito sapato fechado, é um fungo na unha. A minha unha às vezes fica morta, assim, sabe? Aí quando a gente vê, tá tudo lá fungado ali. Por passar Pode muito tempo ser, com o pode sapato ser uma fechado. onicomicose.
Pois é. Pode ser uma infecção fúngica, tá? Não do tipo tinea interdigitalis, mas uma micose que afeta a unha, a tinea ungueal, tá? Porque quando você costuma usar muito sapato fechado para trabalhar, Não, quando eu fico muito tempo, digamos assim, às vezes eu vou para o federal, eu passo o dia inteiro de sapato fechado lá, só venho de tarde, quando eu vou de manhã cedo. Aí, direto. direto com o Uhum. sapato fechado, meia, aí vai para a faculdade, que agora voltou às aulas. Aí, às vezes, eu saio, Práticas, né? eu coloco um tênis, aí acaba que passa muito tempo Acontece. com o sapato fechado, sem muita respiração, e acabo tendo Isso esse prejudica, né, a transpiração da pele, então ali retém a umidade. O que acontece ali também mais? O calor também aumenta, porque não tem essa facilidade em troca gasosa, né? Tudo que um fungo gosta. O que o fungo gosta, que a gente viu lá na segunda questão? Os fatores. Umidade, né? Aumenta a umidade ali, sapato fechado. O que mais? Ele gosta de calor, né? Uma temperatura mais alta do que o normal. Ele gosta de uma baixa luminosidade. Então, tudo isso favorece a proliferação de fungo, tá? Fazendo com E que... professora, Oi. não sei se é verdade, né? Digamos, passar muito tempo com esmalte na unha também pode prejudicar, porque dizem que a unha não respira, né? Não, a unha é formada por células mortas. Então, não tem respiração. Ali é pura queratina. Tá? Pois é. Não tem nada a ver, não, isso aí. Pode ser mesmo o problema de imunidade da pessoa, ou fez a unha com... acho que isso já são elementos para próximas questões, né? Fez a unha na manicure lá com material não bem higienizado, né? Mal higienizado. E aí pode ter interferido, né? E o esmalte foi só uma desculpa que acharam para poder explicar, né? Mas, ao meu entender, conhecendo a parte fisiológica, tanto do micro-organismo quanto do indivíduo, acredito que o esmalte não venha influenciar, não. Tá? A unha Tanto é que formada tem por células. medicamentos, né, professora? Para Oi? micose. Tem medicamentos em forma de esmalte para micose. Sim, sim, tem. Na verdade, ele vai se espalhar, né? Ser absorvido nas regiões locais e na base da unha, onde começa a se formar, ele vai eliminar as células que estão, que já são mortas, mas que estão podres, né? Danificadas devido à infecção, renovando esse material, né? Essa queratina que está perdida ali. Ok? Professora, Então, aí no entenderam? caso, para quem Uhum. já tem a micose, o fungo na unha e já correu, já usou vários medicamentos e não consegue. Isso daí pode ser o quê? Qual o tipo de fungo? Pois O é. que a senhora me diz? Bom, primeiro eu acho que um indivíduo nessa situação, ele pode estar com problema de imunidade, então ele teria que buscar tratar esse problema, né, melhorar sua imunidade e investigar a espécie de fungo que tá causando esse tipo de infecção, tá? Porque muitas das vezes você está usando o antifúngico incorreto, ou aquele micro-organismo é um fungo resistente a esse antifúngico que você está utilizando. Então, o correto é fazer o diagnóstico da espécie, fazer uma cultura, um isolamento, fazer o diagnóstico da espécie e tratar especificamente o problema, né? Ir direto no problema. Às vezes, usa esse daqui, usa aquele outro, toma um sistêmico e nada está resolvendo, isso pode estar prejudicando mais ainda, porque se você está tomando algum antifúngico sistêmico, você está levando aquele outro problema, né? Causando desequilíbrio da microbiota, fazendo com que haja
um aumento do problema, né? Uma piora do quadro, ao invés de melhorar o quadro. Então, melhora a imunidade e vai em busca de um diagnóstico específico para fazer o tratamento direto para o micro-organismo causador. Tá? E pode ser que não seja nem fungo, né? Pode ser que seja um outro tipo de infecção, pode ser bactéria. Então, tem que ir atrás do diagnóstico correto. Ou pode ser uma co-infecção, fungo com bactéria, você está tratando a infecção fúngica, mas a bacteriana continua ali. Então, o clínico ele tem que olhar todas essas vertentes do paciente. Certo, Daiane? Professora, Oi. já ouvi casos de falar de fungo debaixo, no caso, na axila, né? Aí já foi feito tratamento com antifúngico e antibacteriano, porque não tem como saber se é fungo ou bactéria, não tem como identificar, aí a médica acaba passando os dois, né? Uhum. Na verdade, até tem como saber, né? Mas se for feito a solicitação dos exames. Mas como o clínico ele já tem uma certa experiência, né? Ainda mais se for um clínico que tenha já anos na profissão, né? E já passaram muitos casos semelhantes, aí ele já direciona para o tratamento. Porque realmente pode ser, é um ambiente propício para ambos os micro-organismos. E aí, se não resolver, busca investigar mais a fundo para saber qual é o micro-organismo que está causando o problema. Tá? Porque pensem, a questão do diagnóstico pode demorar e o paciente está sofrendo ali, né? Às vezes é dolorido, às vezes o paciente precisa usar uma blusa fechada para ir trabalhar e isso aperta, né? Causa dor. Então tem que logo buscar tratar, né? Fazer um tratamento precoce enquanto investiga. Ou se resolveu, começou a resolver o problema, e aí talvez não precise de diagnóstico. Mas já faz o tratamento precoce porque pode demorar. Por exemplo, para fazer o diagnóstico para fungo, se for fazer o exame de cultura, isso pode demorar de 2 até 3 semanas, às vezes a um mês. Por quê? Porque esses micro-organismos eles são de crescimento mais lentos do que as bactérias. Aí até chegar a isolar, fazer um sorológico ou fazer um PCR para poder chegar na espécie, isso pode demorar muito. E aí o paciente continua sofrendo. Tá? Certo? Certo. Onde paramos? Paramos na 7ª, não foi? Vamos para a 8ª, então. Quem pode ler a 8ª para a gente? Quais são as principais espécies de fungos que causam a tinea Crural. crural virilha? Quais são as espécies? Rumbro, eu acho que é rumbro. Tá, mas esse T quer dizer o quê? Não sei, professora. Não sei o que quer dizer. Só tá Está até mais aqui. lá para frente, quem veio lendo o texto, porque o autor começou a abreviar, porque ele já falou bastante em cima. T é de Trichophyton, tá? É o gênero Trichophyton. Trichophyton, Rumbro. rubrum. Qual é o Tricófico interdigitale e Isso, aí, que é epiderme. causador lá da frieira também, causa infecção na virilha também. E E o pinto. epidermófiton. Ai, meu Deus do céu, que flocoso. Flocoso. Esses nomes, eles são chatos mesmo de pronunciar, então por isso vocês têm que treinar. É com muito treino que a gente fala sem gaguejar. Então, é o Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitalis e o Epidermophyton flocoso, né? São as 3 espécies ali, são as principais causadoras da tinea crural, né? Que é aquela micose superficial que irá infectar, né? Causar lesões na virilha. Todo mundo acertou essa?
Eu acho que sim, né? E o restante, só a Pamela? Sim. Muito bem. Nona. Lá vem o problema das unhas. O que são onicomicoses e quais as suas fontes de contaminação? O que Eu, são? Você colo- já eu sabe, né? colo- Que eu até comentei, vocês comentaram também. Coloquei como uma infecção que atinge as unhas e a forma de contaminação é alicate, tesouras contaminadas, solos e animais. Muito bem. Ah, só faltou uma palavrinha aí na sua resposta, Pamela, senão poderia, a primeira parte poderia ser considerada errada. Você falou que são infecções que atingem as unhas, né? Faltou quem é o micro-organismo. São infecções fúngicas que atingem as unhas. E quando você fala infecções que atingem as unhas, poderia ser bacteriana, tá? Poderia ser outro tipo de micro-organismo. Então, são infecções fúngicas que atingem, né, que causam lesões nas unhas. Fonte de contaminação, você utilizar instrumentos, né, que causem lesão ali naquela região da unha, como, por exemplo, que é alicate, que você vai tirar a cutícula lá na manicure, né? Cortar a unha acaba causando uma lesão ali. Então, se tiver esporos fúngicos nesses instrumentos, se a manicure não fez a higienização correta, né, a esterilização de forma correta, isso pode causar uma onicomicose na cliente, tá? Solo também, animais, de você estar lá brincando ali na terra, né? Crianças podem ter muitos esses problemas, porque às vezes está brincando ali na terra, tem esporos fúngicos ali, ela vai mexendo, esses fungos vão começar a causar a infecção, né? Animais, quem brinca muito com animais também, animais de estimação, se esse animal tiver infectado, o paciente, né, a criança ou o adulto for lá fazer um carinho no animal, acaba também adquirindo a infecção, tá? Isso, claro, que depende de outros fatores, como a imunidade do paciente também, tá? Certo? Deu para entender a onicomicose aqui, o que são as onicomicoses e as fontes de contaminação, ou seja, como ela Certo, pode ser professora. adquirida. Estamos chegando ao Certo. final. Chegamos às questões mais fáceis, né? Tirando aquela primeira lá também, que estava bem facilzinha. 10ª questão, quem pode ler? 10ª questão. Vocês querem que eu leia, né? Tá, vou ler. Qual o agente etiológico da piedra preta? Qual o agente, ou seja, qual é o causador, né? Qual é a espécie que causa a pedra preta? É a piedra hortai? É essa, professora? Isso, muito Ou bem, é a né? A Piedraia piedra? horti, tá? Esse Ah, AL fica com som de I, tá, tá? tá. Então é Piedraia horti. Todo mundo acertou? Sim. E por fim, 11ª, quem pode ler? Qual o meio de cultivo mais empregado para o isolamento dos fungos? Então, esse daqui, para quem for fazer o diagnóstico, né? Então, pego logo esse meio, porque é um bom meio que proporciona um crescimento bom e rápido dos fungos. Eles gostam desse meio. Qual é o meio de cultivo? Ai, professora, é meio H. Eu não sei o resto dessa palavra. Destroge. É o agar saborro, né? Saboround, escreve saboround, mas se pronuncia Destroge. saborro, destrose, Destroge. né? Isso, agar saborro, destrose. Então, quero fazer um diagnóstico ali, eu tô com uma descamação na pele, tá dolorido, quero fazer um exame para ver se é fungo. Pego, né, uma raspagem, uma amostra, pego uma placa de Petri com esse meio, aplico essa amostra lá no meio e deixo lá para crescer em uma estufa em temperatura próxima ali do ambiente, por em torno de 2 a 3 semanas.
Depois você vai observar, conhecendo o micro-organismo, conhecendo como é o crescimento dele, como é a colônia que se forma, você vai conseguir chegar num diagnóstico ou próximo do diagnóstico mais específico. Certo, gente? Então, por hoje é só, tá? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade. Acredito que a gente vai fazer um exercíciozinho para a gente relembrar o que já foi visto até então. E já estamos chegando na reta final para a prova, né? A prova começa no dia 30. Vocês já receberam o calendário de provas? Ainda não, professora. Mas em breve vocês vão receber esse calendário, tá? Então, mas já começa dia 30 as provas. E A sua é dia noite para 3, todos professora, vocês. já está lá no... A minha quando? Boa noite. Eu ainda A não minha vi com ainda. vocês é dia 3, se eu dia não me 3 engano. a sua, professora. Isso. É, Eu já dia postei a 3. prova, já está lá, linda e maravilhosa, fresquinha, esperando por vocês. Que Eu estão com espero tirar uma nota todas, linda, maravilhosa. em nome de Jesus. Eu creio. Todos irão tirar notas maravilhosas. Então, boa noite, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau para vocês. Fiquem Tchau, com boa Deus. noite. Boa noite.